Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo agora é de 171. Então agora nós chegamos aqui agora num tema que chama Sistema do Músculo Estalante. Então, a mente humana, a mente humana, principalmente dos irracionais, das pessoas que não possuem conhecimento de causa, a mente humana é muito fértil, né? É óbvio que também aqui é um caso de antagonismo, né? São opositores ao espiritismo, são não só opositores, como também assim perseguidores, sempre atacaram e atacam o espiritismo. Mas a mente humana, ela é muito fértil. Tem pessoas que são sábias, né? Então ela usa a mente realmente para coisas boas, para lógica, para o bom senso. Então, mas tem aquelas que já usam a mente só para o negativo, né? Olha só para você ver o absurdo dessa mente poluída de um sábio médico. Vamos para você ver, olha só. Sistema do músculo estalante. Sendo assim, pelo que toca a visão, de outro modo, não poderia ser pelo que concerne a audição. Não poderia ser pelo que concerne a audição? Quando as pancadas são ouvidas por todas as pessoas reunidas em determinado lugar, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão, né? Então, quando as pancadas, por exemplo, tem 10 pessoas dentro de um cômodo e as 10 pessoas todas ouvem bater lá fora, toque, 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 toque. Mas vamos assim dizer, os 10 ouvem, mas um se manifesta, fala assim, tá batendo lá fora. Aí os 10, os outros 9 respondem, sim, está batendo lá fora. Então, isso, você entendeu? Não pode ser uma ilusão, né? Então, olha só para você. Quando as pancadas são ouvidas por todas as pessoas reunidas em determinado lugar, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão. Não há como atribuir a uma ilusão. Pomos de parte, está claro? Toda a ideia de fraude, e supomos que uma atenta observação tenha verificado não serem as pancadas atribuíveis a qualquer causa fortuita ou material. Olha só para você ver. Então, com relação a tudo isso, olha o que um sábio médico deu desse fenômeno. É certo que um sábio médico deu desse fenômeno uma explicação, ao seu parecer, peremptória. Olha só para você ver, né? Então, aquelas pancadas ali, né, que ocorria na mesa, nas cadeiras, nos móveis,
Então, olha só para você ver. A causa, olha só para você ver como que esse médium é totalmente... A causa, disse ele, reside nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perônio. Pensa bem, do tendão do músculo curto perônio. Como, meu Deus do céu? Se as pancadas, elas ocorriam, elas davam, por exemplo, igual o caso mesmo que eu já narrei, que aconteceu muito comigo, né, quando eu tinha meus 3 para 4 anos, que à noite, eu, minha mãe, meu pai, nós ouvíamos quando pedras de meio quilo, 1 quilo era lançada sobre o telhado da nossa casa, na roça, e nós escutávamos elas rolando lá no chão. Meu pai, sempre um homem assim, muito corajoso, ele abria a janela, olhava, não tinha pedra e não quebrava telha e nada. Eu ouvia isso tudo, né? Agora imagine a teoria desse médico aqui, né? Ou involuntária do tendão do músculo curto perônio. A este propósito, desce às mais completas minúcias anatômicas, para demonstrar por que mecanismo pode esse tendão produzir os ruídos de que se trata. Então esse médico, ele ainda tece, nos mínimos detalhes, ele ainda esclarece por que todos aqueles pancadas, aqueles barulhos acontecem. Ruídos de que se trata? Imitar os rufos do tambor e até executar áreas ritmadas. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. Você viu só o transtorno, a falta de conhecimento, a ignorância desse médico antagonista, uma pessoa assim tão culta, uma pessoa tão esclarecida, né? Vim com uma teoria assim, sem fundamento, né? Algo assim que sem sentido. Porque imagine só os barulhos todos, as pancadas nas portas, as pancadas no telhado, as pancadas na janela, as pancadas ali na mesa. Então ele associou isso, né, a esses fatos todos, né, que isso tudo não passa de algo que ocorre, né, nas contrações voluntárias dos músculos do corpo físico. Que aquilo ali, por exemplo, aquilo ali não é obra dos espíritos, não é obra sobrenatural, vamos dizer assim, né? Não é um fenômeno, aquilo ali, usando esse termo assim só, mas não aderindo, só usando. Então, aquilo ali era nada mais, nada menos que
um processo que era produzido, né? Vamos voltar aqui. Ou involuntária, do tendão do músculo curto perônio. Será que todos os médios ali em volta de uma mesa, eles todos ao mesmo tempo passavam por essa contração muscular do músculo perônio e saía deles aquele som lá que ocorria no telhado, ou aquela pancada, aquela pedrada na janela. Então você observa que na época Kardec enfrentou tantos obstáculos, de tantos opositores, né? Então olha só para você ver. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. Então ele ainda conclui, né? Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão, porque isso não tem nada a ver com a mesa, e sim com o tendão do músculo curto perônio. Olha que palhaçada. O fato em si mesmo não é novo. Infelizmente, para o autor dessa pretendida descoberta, uma teoria é incapaz de explicar todos os casos. Digamos, antes de tudo, que os que gozam da estranha faculdade de fazer que o seu músculo curto perônio ou qualquer outro estale à vontade, né? Dá de executar áreas por esse meio, são indivíduos excepcionais, enquanto que muitos comum é a de fazer-se que uma mesa de pancadas e que nem todos, dado que algum existia dos que gozam dessa última faculdade, possuem a primeira. Então, olha só para você ver, são coisas infundadas, sem cabimento. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nesta vibração sensíveis a que a toque, como pode esse ruído repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa. É o que nós estamos tentando dizer, né? Esse doutor, esse sistema desse doutor não condiz com a realidade dos fenômenos espírita. Porque, como Kardec mesmo aqui está dizendo, é o que nós estamos tentando dizer com outras frases, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido, né, muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nessa vibrações sensíveis a quem a toca. Então, se o médium ele está afastado da mesa, como que aquele estalido que ocorre ali na mesa, qual a explicação do doutor? Porque se o médium está ali envolvido à mesa, pode até que no fundo dizer que o doutor tem lá um pouco de razão,
mas nunca indo a favor dele, porque isso aí é inexistente. Porque as pancadas, elas não ocorriam, elas não se davam só na mesa. O alvo não era só a mesa, as janelas, as portas, o telhado daquele local onde esses fenômenos naturais eles ocorriam. Então, isso aqui é uma forma de perseguir, isso aqui é uma forma assim, são embustes, né? Como pode esse ruído repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, né? Então se ocorre em diversas partes da mesa, como esse fenômeno pode ocorrer, né? Desse músculo do perônio, né? Nos outros móveis, nas paredes, olha só, no forro, etc. Então, como associar as pancadas nas paredes, nos móveis, ao músculo curto perônio, né? Como finalmente a ação daquele músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca e fazê-la mover-se, não é? Olha só, como finalmente a ação daquele músculo curto perônio, né? Pode atingir uma mesa em que ninguém toca e fazê-la mover-se, para você ver que são assim argumentos infundados, não tem fundamento. Mas era uma forma, assim, por falta de conhecimento, era uma forma que eles, né, tinham para alegar os teus sistemas, as tuas formas de pensar, né? Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam nisso e não acreditavam naquilo que Kardec estudava e dizia, né? Em suma, a explicação a que nos reportamos, se de fato fosse, né? Apenas infirmaria o fenômeno das pancadas, tá vendo? Apenas infirmaria o fenômeno das pancadas, nada adiantando com relação a qualquer dos outros muitos modos de comunicação. Olha só para você ver a ignorância. Reconheçamos, pois, que ele julgou sem ter visto ou sem ter observado tudo e observado bem. Então, olha a sabedoria de Kardec. Kardec, ele, no livro dos Médiuns, ele nos diz que crítico só é de fato aquele que conhecimento da matéria possui. Caso contrário, não é crítico. Então, nós deparamos com essa questão quase que em todos os sentidos, né? Principalmente as pessoas, quando sem conhecimento de causa a respeito do espiritismo, começam a tecer comentários assim inapreciáveis, né, com relação à doutrina dos espíritos, e quando questionadas a respeito se ela já estudou alguma obra da doutrina espírita, vê lá, eu vou perder tempo em estudar essa obra do demônio, essa obra demoníaca. Então, como falar mal de algo que você desconhece?
Então é o que Kardec está dizendo aqui a respeito desse médico. Ó. Só que esse médico aqui generaliza. Porque a história desse médico aqui serve para todos os antagonistas. Todos os antagonistas agem dessa forma aqui e se comporta dessa forma aqui. Então, olha só, reconheçamos, pois, que ele julgou sem ter visto, ou sem ter observado tudo e observado bem. Porque não basta você observar, você tem que observar bem. Você tem que se aprofundar, você tem que ter conhecimento de causa e de efeito. Caso contrário, é melhor fechar a boca. É sempre de lamentar que homens de ciência se afoitem a dar do que não conhecem. Precisa explicação? Precisa esmiuçar? Né? É sempre de lamentar que homens de ciência se afoitem a dar do que não conhecem. Ele vai explicar, ele vai esclarecer o que ele não conhece, o que ele nunca viu, né? É um ignorante nato. Explicações que os fatos podem desmentir. Então, os fatos desmente tudo o que esse médico aqui disse nesse documento. Os fatos desmente tudo, porque é infundável, não tem lógica, né? O próprio saber que possui deva torná-los tanto mais circunspectos em seus juízos, quanto é certo que esse saber afasta deles os limites do desconhecido. Então, observe para você ver. O que adianta esse conhecimento todo, né, se eles usam esse conhecimento desconhecendo os fatos, mas a ignorância é tão grande, a ignorância de conhecimento é tão grande, que eles não raciocinam, né? Imagine para você ver o músculo curto perôneo, né, que nós possuímos no corpo físico, responsável por todos os fenômenos, vamos assim dizer, os fenômenos espíritas, as pancadas, as comunicações, né, de todas as espécies. Então, para você ver o que Kardec, naquela época, enfrentou. Por isso que Kardec, ele nos orienta no Livro dos Médiuns. Devemos começar pela teoria e não pela prática. Porque os embustes são enormes. Agora, eu posso dizer a você da seguinte forma, que nós mesmos não enfrentamos embustes. Nós não enfrentamos dificuldades ao ler, ao estudar o Espiritismo. Por que nós não enfrentamos? Porque Kardec já nos deixou tudo pronto. Kardec é quem enfrentou os embustes, as perseguições. Ele é que enfrentou. Agora, nós temos que enfrentar nós mesmos. O nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa inveja, nosso ciúme, nossa avareza. Nós temos que lutar contra nós, internamente, e não com o lado externo. E naquela época, Kardec tinha que lutar contra o lado externo,
né, com os embuchos externos, com os antagonistas, os materialistas, esses seres todos que dizia essas babaquice só com uma intenção assim de distorcer tudo aquilo que Kardec conhecia por demais, de uma forma assim bem coesa, bem prudente, lógica, né? Com bom senso, com prudência, razão. Então, para se pensar bastante mediante essa doutrina, é óbvio que aqui nós não podemos assim dizer quase nada, mas você que tem a oportunidade de estudar também, estude esses temas todos e reflita se há fundamento na alegação desses. Eu classifico esses seres como impostores, né? Mas que não adiantou nada eles tentar. Tentaram, mas não lograram êxitos. Vamos para o próximo vídeo.